Olá a todos, sejam bem-vindos a esse canal, sejam bem-vindos a mais um podcast, o DaliCast, que é o podcast do canal Só Dali. Hoje vamos falar aqui no nosso segundo podcast, a gente gravou o nosso piloto, né, que é o episódio 00, esse aqui vai ser o episódio 01. Vamos falar aqui hoje sobre faculdade de design, vale o preço? Então estou aqui com o meu fiel escudeiro Marcos Vargas Filho, Vinícius Sonnenblaning, Tá aí, galera, beleza? Então vamos falar aqui pra que serve. Eu tô com uma cola, pra quem tá vendo no YouTube, eu tô com uma cola na minha esquerda, no meu segundo monitor aqui, que não dá pra ver na câmera, então eu vou ficar olhando pro lado aqui e é isso aí. No YouTube vai ter uns negocinhos esquisitos, né? Mas tudo bem. Sempre tem, né? Além da gente, vai ter mais coisa esquisita também. Então tá, a gente vai falar pra que serve, qual faculdade a gente entrou, por que a gente entrou, se ajudou, se não ajudou, se é bom, se é ruim, se é péssimo, se é ótimo, e é isso aí. Senhor Marcos Vinícius, pra que serve essa faculdade? Qual faculdade a gente fez, o que tu achou, como é que foi, propósito, é bom? Pois é, cara. Cara, uma coisa que é bem foda, assim, em faculdade, antes até de a gente falar pra que serve a faculdade, é que é um investimento pesado, né? Em relação ao custo, né, do ensino e tal. Não são todos que têm acesso, né, hoje em dia à faculdade, mas a gente tem aí inúmeras opções pra gente estar escolhendo, enfim. Mas mesmo assim, querendo ou não, o investimento é grande, né? São 4 anos de curso com a mensalidade de, sei lá, 800, 900 reais. Porém, até durante o curso, essa mensalidade vai aumentando, enfim. É um investimento pesado. Ela vai aumentando durante o ano, né? Então, fora para quem não mora na cidade, né? Ou até não mora próximo à faculdade, a gente tem mais o custo de transporte, de alimentação, né? O investimento também, a gente não pode só pensar no dinheiro, né? A gente tem o investimentos de tempo. A gente saía daqui às 5 horas, pegava o ônibus às 5 horas para chegar lá 15 para as 7 da noite, né? 10 para as 7. Às vezes até chegava em cima da hora, depois, enfim. Mas então tinha aí quase 2 horas de transporte para chegar até lá. Então, poxa, olha o tempo, né? Não tem daí, né, as 3 horas de faculdade, depois volta mais aquele tempão na volta, né, esperando as outras turmas. Não é só dispendioso em relação ao custo, né? É dispendioso em relação ao cansaço, né, que você gasta, né, e o tempo, né, que você, entre aspas, perde, né? Você tá investindo aquele teu tempo ali, então você tem que fazer valer a pena, né? E hoje aqui nesse podcast a gente vem responder se realmente vale a pena, já que a gente passou por tudo isso. Isso. Obviamente, né, baseado na nossa opinião também, para ficar bem claro, né, a nossa experiência, eu acho que conta bastante. Eu acho que eu e o Marcos, a gente tem visões muito próximas, mas ao mesmo tempo que resultam em coisas diferentes da faculdade. Então, a gente vai falar sobre isso e também, concluindo, a faculdade, ela é então um investimento de dinheiro e de tempo, né? Muito tempo, e também investimento da nossa saúde mental, né? Porque, poxa, a gente, para quem trabalha principalmente, é bom entrar nesse ponto, tu já trabalhou o dia inteiro, né? Tu acordou cedo, trabalhou o dia inteiro, então tu acorda ali às 7 horas, 6:30 da manhã, pra ir dormir meia-noite, depois da meia-noite, né? Principalmente pra quem chegava em casa por último, né? A gente ia com fretamento ali, a gente ia de ônibus. Então, o ônibus, ele tem a rota dele e no final ele faz aquela rota meio que de trás pra frente, né? Então, ele vai deixando o pessoal, né? Então, os últimos serão os primeiros, né? Os últimos que ele pegava... E no nosso caso, a gente era os últimos, né? A gente sempre pegava o primeiro, né? Primeiro ponto, o segundo, terceiro. E a gente sempre era o último a descer. Então chegava em torno de meia-noite em casa. O dia inteiro na rua, né? Nossa casa é no trabalho e na faculdade. O resto é só pra dormir mesmo em casa. Então é todo um investimento de tempo. E fora que nos fins de semana, né?
que é bom falar que a gente fez faculdade de design, né? Que o nome da faculdade, né? A formação é design com habilitação em design gráfico. Então a gente entrou nessa faculdade, né? E também, além de estar todo esse tempo fora, tem mais os fins de semana. É uma faculdade que lá na SATIC, pelo menos, é uma faculdade que exige bastante do aluno, porque ela tem muito trabalho. Ela te dá muito trabalho. Tem pouquíssimas provas, né? Pouquíssimos testes teóricos em relação a ser uma prova escrita mesmo, mas tem muito trabalho. Então, além da tua semana ser estressante por conta de fazer os trabalhos dentro de sala, trabalhar fora, os fins de semana, eles são totalmente preenchidos com trabalho. Se tu acha que vai estudar de segunda a sexta, vai descansar no fim de semana, não vai com esse pensamento. Vai acordar... Negativo. Vai dormir um pouco a mais ali para recarregar as baterias, vai acordar ali um pouco mais tarde, às 10 horas, e dali em diante, até o fim do dia, é pauleira, é trabalho. Senão, a não ser que queira levar de barriga. Aí tu vai ter tempo para descansar, mas daí depois também vai ter tempo para descansar sem emprego depois da faculdade. Sem uma boa formação. Meu Deus, Jorge, já tá desiludindo o pessoal. Calma, não se assustem. Tem que fazer a coisa com excelência, né? Então, é muito importante também isso, né? Levar a coisa com seriedade, né? Então, como a gente falou, é um investimento muito grande. Então, a gente tem que fazer valer esse investimento fazendo bons trabalhos, porque principalmente no início, quando a gente não sabe muita coisa, até entrando que é o porquê a gente fez essa faculdade, eu posso falar por mim que eu entrei na faculdade de design para me aprofundar. Eu já estagiava na área de design no Senai, só que eu não tinha tanto conhecimento a não ser o curso técnico que eu havia feito. A gente fala um pouco disso no nosso podcast anterior, então não vou me estender muito sobre isso. Então, confere lá que tá bem legal. Entrei para me aperfeiçoar e porque eu tava curtindo bastante a área, né? E queria aprender mais. Então, esse começo da faculdade, ela é muito mais intensa, ela deve ser muito mais intensa, porque são fundamentos básicos. No fim da faculdade, a gente já começa a ver, repetir um pouco e fazer algo um pouco mais aplicável. Então, no começo, a gente, cara, tem que forçar bastante, tem que fazer as coisas, botar a cabeça para funcionar, porque é ali que a gente vai absorver a maior parte do nosso conhecimento, é ali que a gente vai dar o maior gás, para lá no final a gente, né, já tá um pouco mais estabelecido, saber as coisas, já ter aplicado um pouco mais para quem trabalha fora, para quem consegue já trabalhar na área, quando entra na faculdade, já vai ter aplicado bastante coisa. Então, o final, a gente pode dizer que ele é um pouquinho mais chato, entre aspas, né? Porque começa algumas matérias que são meio obrigação, assim, que estão no currículo, e isso desgasta um pouco. Então, tem que aproveitar o começo e esse começo ele é bem intenso, ele é bem cheio de trabalho, assim. Até na nossa quarta fase, a gente... Poxa, era... A hora que acabou, assim, a gente... Meu Deus do céu, sabe? A gente já tinha passado pela terceira fase ali. Teve projeto integrador, teve um monte de coisa. E, cara, era muita coisa, assim. Era extremamente estressante, porque a gente tava se entregando totalmente pra faculdade, né? Então, a gente respirava aquilo ali. E isso foi muito bom. Contribuiu bastante para nossa formação. É uma coisa que também contribui para o fim da faculdade se tornar um pouco chato em algumas vezes. No fim da faculdade, tu já tá saindo da faculdade sem até antes terminar o curso, né? Que tu já vai começando a pegar os contatos, já vai começando a entrar em empresa. Tu já tá um pouco saturado daquele assunto, já tá buscando coisas novas sozinho, não depende muito da faculdade para tu tá evoluindo. Então aquilo vai se distanciando, tu vai começando a sair da faculdade muito até antes de acabar a faculdade. Isso, vai começando TCC, as matérias de TCC isso, também. Pra mim a faculdade poderia muito bem terminar no terceiro ano ou no sexto semestre, por exemplo. Não precisava ter 8 semestres. Minha opinião. Até é uma diferença, assim, que a gente tem que pegar, que é curso técnico, tecnólogo e faculdade, né? A gente tem esses termos, onde o técnico, ele te prepara para o mercado, diretamente.
né? O tecnólogo é um meio termo entre a faculdade e o curso técnico. Então, ele é mais aplicado ao mercado, né? Geralmente, empresas como o Senai costuma fazer esse tipo de curso, né? Faculdades com tecnólogo, que tem uma aplicação na indústria ou no comércio, né? Senac, acho que é do comércio, Senai é da indústria. E a gente tem a faculdade. O que é a faculdade? É um negócio que te prepara para a tua vida, sabe? Então, vai ter os fundamentos, né? Tudo que tu aprende é muito bem fundamentado para que tu use aquilo ali, tu tenha um conhecimento que tu consiga aplicar em vários detalhes, né? Então, por isso que a gente fala que no final a gente vai saindo, porque começa a repetir, começa a já virar uma aplicação de trabalho. E se a gente já trabalha fora, isso começa a ficar um pouco mais repetitivo, porque a gente já está aplicando aquilo ali fora. E também, quando começa as partes de TCC e tal, já vira algo bem mais acadêmico, né? Já foge do design em si, já entra em pesquisa acadêmica. Já entra para academia. Já entra assim. em carreira de estudo, né? Isso. Em carreira de... Então, para quem não curte... De seguir a faculdade. Né? Isso. Então, para quem não curte... Essa parte acadêmica vai ser um pouco desgastante. Para quem já entrou na faculdade para seguir vida acadêmica, já vai ser um pouco mais interessante, porque vai... Mas uma coisa que eu queria ressaltar, até para deixar bem claro essa parte de conciliar, de a gente estar sempre conciliando teoria com a prática, né? É muito importante cursos de tecnólogo, né? Pós-graduação, cursos que te preparam para o mercado, né? Que já tem essa visão mais prática das coisas. Até fora dos estudos, fora de cursos. Tu tá se especializando numa área, né? Na prática, numa empresa de verdade, praticando, aprendendo com os erros e tal. É um aprendizado rico, né? Sim. Pra prática. Basta. Porém, você precisa da teoria, você precisa da faculdade, daqueles métodos baseados em autores. Tem que ter esse teste de laboratório, tem que ter esses fundamentos que a gente aprendeu lá na faculdade, junto com a prática, conciliando essas duas coisas. Até quando você consegue fazer isso, aí é perfeito, é o equilíbrio. Ressaltando assim a faculdade SATIC em si, a gente gostou muito, acho que posso até falar pelo Marcos, a gente gostou bastante por ela trazer também aplicações muito práticas em questão a que a gente fazia trabalhos com empresas, a gente visitava empresas e fazia um trabalho muito próximo do real. Isso é muito legal, porque várias vezes pessoas viravam pra gente e diziam: ah, mas isso aí é faculdade. Ah, mas lá na faculdade tu aprendeu assim. Ah, o famoso trabalho de faculdade, né? Então, poxa, a nossa faculdade foi muito boa, né? A gente fez muitos trabalhos de faculdade que a gente fez lá, que a gente não executou com a mesma excelência fora da faculdade, sabe? Então, poxa, a gente fez trabalhos na faculdade melhores que trabalhos reais, né? Porque muitas vezes a gente... É uma oportunidade, cara. É uma oportunidade isso aí. Isso chama oportunidade de estar testando as viagens que tu quer testar. Sim, exatamente. Tu lê sobre um autor, lê sobre as teorias, lê sobre os métodos. Beleza, agora é a hora de testar. E a faculdade, SATIC, que foi um laboratório pra gente tá testando isso, tá aprendendo e testando. Sim. Eram os trabalhos integradores, né, o nome. Cada final de semestre tinha um trabalho integrador, que era, eles falaram, escolhe um tema, são esses 3 temas, escolhe um, vai atrás de empresa, era assim mesmo, vai atrás de uma empresa, escolhe uma empresa, entre em contato com eles. Olha, era tudo a gente. Olha a aplicação disso. Exatamente o que a gente faz fora, tipo... Cara, tu quer trabalhar, sabe, como freelancer, principalmente, tipo, te vira, acha, sabe? Era um trabalho de embalagem, por exemplo. Tu tinha que ligar pro pessoal, falar com eles, eu sou o Marcos, eu sou da faculdade tal, a gente tá com uma equipe de desenvolvimento de redesign de embalagem. Tudo vai ser feito gratuito, enfim. Tu não pode cobrar pelo trabalho, o negócio é... cobrar pra aprender Cobrar pra aprender, nada a ver. E tu tinha que convencer o cara de tá sendo gente boa ali, né? De tá indo lá na empresa, fazendo briefing e tal. E tu tinha que cumprir aquele prazo, né, da faculdade. Sim. Que normalmente é um prazo bem maior do que a gente vê. Extenso.
Acho que a principal extenso, diferença, né? assim, né, da faculdade é que Principal diferença. muitas vezes tu tem um tempo a mais, né? Até porque tu tá estudando as coisas, né? Faz por etapas, né? Durante o desenvolvimento... Tem que ter tempo para poder testar, né? Isso, durante o desenvolvimento de um trabalho de embalagem na faculdade, poxa, eles te dão o start e te ensinam ali. Fundamento... Vamos supor, né? Vou jogar os temas aqui. Fundamentos da embalagem, né? Então, tu vai aprender aquilo ali e vai aplicar um pouco disso. Então, ensino e prática, ensino e prática. Então, Ensino e prática. Aquela semana, tu vai estudar fundamentos da embalagem, beleza. Depois, como é que é o funcionamento dela no mercado. Então, tu vai construindo o teu conhecimento para lá nas 2, 3 últimas semanas, daí sim, tu desenvolver o trabalho de embalagem em si. Então, é bem mais extenso por isso. Então, quando tu já tem o conhecimento, é muito mais rápido. Por isso que no mercado é mais rápido. Porque tu supostamente já tem esse conhecimento internalizado e praticado. Então, não é que na faculdade é mais fácil. Não é mais fácil, porque tu não sabe muito bem por onde tu tá indo. Ali tu vai testar, tu vai experimentar e com isso tu evolui pra caramba, assim, né? Tu pratica muitas coisas. Tinha esses trabalhos integradores, eles eram muito, muito ricos, assim. E isso é bem legal. E era muito parecido com a prática. Tu tinha que vender a tua ideia, né? É isso que tu faz hoje. É mais fácil porque, trabalho acadêmico, né? Dá uma abertura maior, beleza, mas já dá uma preparação, já te dá né? Tu sabe que tu vai receber não, sabe? Muita gente não quer nada de graça. Às vezes, poxa, uma empresa se envolver com um trabalho desse de graça é uma responsabilidade que eles não querem. Às vezes não estão nem aí, não tem tempo, né? Não tem tempo pra te ouvir, nem que seja de graça. Tem gente que não quer. Te ofereceu redesign de umas embalagens assim, que ia ser de graça. O cara só ia precisar reimprimir o negócio a hora que acabasse o estoque dele. E o pessoal, dane-se, não quero. Ele precisava de, sei lá, de 2 horas com a gente e o resto era só a gente fazer e entregar o trabalho, mas não queria perder tempo com o universitário, sabe? Bastante preconceito, assim, que eu vi, assim. Quando a gente ia pras empresas, assim, a gente falava que era universitário, acabou, os caras não chegavam nem a responder a gente. Exatamente. E outra coisa a respeito desses trabalhos integradores, né, esses trabalhos grandes, assim, que eram feitos, a faculdade ela tem bastante trabalho, né? Não são só esses integradores, durante tem os trabalhinhos e tal, todos são feitos em equipe. Todos, em geral. Os únicos trabalhos que não eram feitos em equipe são os trabalhos científicos, né, que você tinha que escrever e tal. Até alguns eram em dupla, assim, ou em trio, mas normalmente é uma equipe, assim, de 6 pessoas, assim, até 7, uma equipe grande de pessoas, para fazer um trabalho. Porque a nossa turma era grande, né? Era porque grande. A nossa turma era bem grande, então sempre tinha que dividir em equipe, senão as apresentações duravam semana. Inclusive, dentre as turmas de design que existiam na faculdade, era a turma com maior alunos. E outra coisa em relação aos trabalhos é que ela tinha como uma proposta de ser multidisciplinar. Então, só que ela, minha opinião, ela não cumpria muito bem esse propósito. O que seria multidisciplinar? Design, ele já é uma matéria interdisciplinar, né? A gente vai pingar ali em jornalismo, em redação, publicidade, marketing, vai pingar até em outras áreas que não tem nada a ver com mídias e comunicação, enfim. Mas o que acontecia nos trabalhos era um pessoal de jornalismo tá interferindo no nosso trabalho no curso de design, o pessoal da publicidade, enfim. Só que isso não funcionava muito bem, né, Johnny? Cara, nas experiências que a gente teve nessa parte interdisciplinar era porque acho que faltava um pouco a instrução de como trabalhar dessa forma. Era meio que, a gente precisa fazer isso, então nesse trabalho a gente vai fazer, né? Pela visão da grade curricular, assim. Mas não era instruído assim, passem os textos, façam dessa forma. Poucas vezes foram feito isso, né? Acho que as únicas vezes a única vez que a gente foi mais instruído, assim, foi em relação a uma revista que a gente fez. Que daí falaram pra gente,
passem por palavras, né? Diagramem antes, bota um texto de marcação e vê mais ou menos quantas palavras dá em cada página. Daí passa para o redator, ele vai fazer em cima daquela margem de palavras ali, depois vai entregar o texto para vocês pronto, né? Façam um briefing, mandem o briefing para ele, se possível conversem com ele. No nosso caso, a gente acabou fazendo com o Pedro, né? O Pedro Gonçalves. Como ele era meu amigo, estava sempre em contato com ele, era um pouco mais fácil. Mas para quem não tinha contato com o redator, era um pouco mais difícil. Então, faltava muito essa instrução, assim. Então, teve trabalhos que, poxa, ficava difícil. O cara, às vezes, também não era um bom aluno, também não fazia, não corria atrás das coisas. E eu vi... às vezes ele não tava nem aí, tá ligado? Tava nem aí. A gente viu a equipe mudando o redator no meio do projeto, atrasava pra eles, assim, e tal. Então, nessa parte, assim, era um ponto meio negativo. A faculdade pecou um pouco, né? Ela tinha uma proposta boa, sabe? Algo diferente, né? Pra uma faculdade, que normalmente as coisas são bem engessadas e tal. Sim. Esse modelo de multidisciplinar é muito legal. Mais legal ainda para uma matéria de design. Isso. Outra coisa que eu notei em relação aos trabalhos sobre a metodologia de ensino da faculdade é que ela não direcionava como normalmente uma faculdade deveria direcionar para você trabalhar em uma empresa, né? Você trabalha em equipe ali, você convive com pessoas. Você vai sair da faculdade, o que eles esperam é que você entre em uma empresa. Mas dentro da faculdade existiam coisas que te motivavam a ser um empreendedor. Workshops, outros eventos, tinha até uma matéria de empreendedorismo. E foi uma coisa que eu achei bem interessante. Sim. Foge um pouco, né, disso. De tu sair da faculdade, entrar numa empresa grande e tal. De sair da faculdade e fazer a tua empresa. Achei legal. Bem legal. E é uma motivação, assim, de muitas instituições, né? De incentivar o empreendedorismo. É porque é algo bem difícil aqui no Brasil também. E acho que o design, ele contribui muito nessa parte, né? Quando a gente pensa em metodologia, em tudo isso, acho que o design, ele pode contribuir bastante, assim. Por mais difícil que seja a abertura, né, nas empresas para contribuir com isso, acho que pouquíssimas empresas assim se abrem quanto a isso. Daí que entra outra coisa que pode ser um assunto que a gente abra aqui, assim, talvez se estenda um pouco, que é, né, o designer, ele muitas vezes fica preso a agências de publicidade e design. Isso é bem isso complicado. Cai em outro tema. Isso é bem complicado. É um assunto que a gente deve debater aí em outras conversas. Pode dar um episódio inteiro sobre isso, assim. Porque tem muita variável, né, durante o ensino. Claro, tem muitos prós e tem contras também sobre isso, né? Questão a contatos, portfólio, enfim. Dá bastante margem. E essa parte do empreendedorismo, assim, é legal porque te incentiva a criar projetos e também mostrar o teu trabalho pessoal, né? Colocar um pouco mais de ti nos teus trabalhos. Coisa que não é tão possível quando a gente fala de trabalhar dentro de uma empresa. É difícil. E até isso é um ponto também, porque apesar de ter essa área de empreendedorismo, é sabido que o empreendedorismo ele pode acontecer dentro das empresas. E essa parte em si, ela é pouco citada. É algo que poderia ter bem mais. Também é algo raro, né? São poucas empresas que você tem essa abertura para empreender dentro da empresa, né? Sim. A empresa tem abertura para isso. É. Como tu mesmo disse, né? Dentro da área do design, isso é mais comum. Mas tem a possibilidade de tu ser designer numa empresa que não faz design. Pode estar trabalhando numa empresa de saneamento básico e ser designer lá dentro. Sim. Necessariamente é uma empresa que trabalha com comunicação. Mas você vai estar gerando a comunicação daquela empresa. Sim. E não só a comunicação, né? Porque como o design é amplo, a nossa habilitação ali, com habilitação para design gráfico, né? É porque a faculdade, ela tem os fundamentos do design
que é extremamente amplo, né, e pode ser aplicado em muita coisa. Só que ela direciona para o design gráfico. Então a gente tem fundamentos de comunicação e tudo mais, que nos habilita para o design gráfico, que é uma coisa bem comum no mercado, né? O design puro, assim, eu acho que ele deveria ter ele tem um aprofundamento um pouco diferente, assim, né? Não só o gráfico. Porque o curso de design da SAT que a gente fez era um curso bem amplo. Como a gente comentou aqui algumas vezes, tinha embalagem, tinha editorial, tinha processo de impressão, tanto de tecido, de cerâmica, papel, tinha digital, estratégia, empreendedorismo. Site. Então, nossa, é extremamente amplo. Web. Então, ele vai pingando, né, em todas as áreas do design, ou pelo menos a maioria delas. Nem em todos, né? Tem coisa que não foi explorada no curso. Sim. Mas aí o curso teria uns 10 anos, assim, de duração, se fosse entrar cada um, realmente. Mas é um curso, assim, que por mais que ele foque mais no design gráfico, né? Que é visual, né? Ele abrangeu bastante outras áreas que cabem na questão de planejamento, de processos, que é uma parte bem legal do design também, que não é visível. Né? Sim, não é visual, né? Não é visual, é a resolução de problemas que tá por trás dos planos. Sim. Ergonomia, por exemplo. Ergonomia. Tem todo um estudo que não é visual, mas que é transformado depois, aplicado mais pra frente. E outra coisa que até ia concluir um pensamento que a gente construiu ali atrás, mas que eu lembro sobre a importância, né, da faculdade. E porque eu lembro que teve nessas aulas magnas, né, nesses adendos que a faculdade fazia, trazendo pessoas relevantes, né, para a área. Isso era muito legal. Só que teve uma vez que foi um pouco polêmico, assim, porque chegou uma pessoa lá que não tinha formação, não tinha uma graduação formal em design. Ela aprendeu meio que sozinha, vamos dizer assim. E foi estudando por conta e tudo mais. Qual é a diferença? Não vou dizer nem qual é o problema nisso, porque se a pessoa focou e aquilo ali deu muito certo pra ela, não vou dizer que é um problema, né? Pô, ela deu certo. Às vezes pra mim que fiz a faculdade, às vezes pode não ter dado e pra pessoa deu. Então não tem por que dizer que é errado e tal. Só que deu um choque de visão, né? Porque quem fez a faculdade sabe dos dois lados. Quem não fez a faculdade sabe só o seu lado. A especialização, ela tem a ver com isso. Então, essa pessoa, ela não era formada e daí pra ela, a faculdade meio que não era algo tão importante. Porque ela falou, eu consegui chegar até aqui sem faculdade, aprendi tudo sozinha. Pra que serve a faculdade? A resposta que a gente teve é porque a faculdade, ela te dá uma base muito maior. Então, tu vai fazer a faculdade, vai pegar uma porrada de base, então tu vai ver superfície, vai ver marca, vai ver marketing, né? Vai ver o design dentro da publicidade, né? O design atuando em outras áreas, que é muito legal. Vai fazer todo esse conjunto e depois tu vai escolher o que tu quer fazer. Então, depois tu vai te especializar. Essa pessoa, ela meio que fez ao contrário, assim. Então, meio que sempre que ela quer saber sobre outra área, ela vai criar um ponto, assim, e vai ter que dar uma volta, sabe? A gente já resolveu isso aqui pra trás. Dali pra frente, a gente tem o conhecimento. Então, a pessoa, ela se torna um profissional um pouco mais completo. E até lembrando, um outro episódio que dá pra falar só disso, é do designer como profissional, ele contribuir para a área do design. Tipo assim, se tu joga videogame, beleza. Vamos supor que a pessoa que joga videogame, ela joga nas horas vagas. É a diversão dela, né? Ela faz isso como diversão. É algo que às vezes ela treina, enfim, ou sei lá, o futebol do fim de semana, às vezes a pessoa quer ficar melhor e tal, tem uma performance melhor, é um hobby, né? Um hobby. Então, muitos designers não têm o design como hobby, né? E isso é um ponto aí que dá pra gente abrir bastante. Então, talvez tenha um episódio disso mais pra frente, que é bem complexo, assim.
e contribui ou sobre não. o relacionamento que a gente tem com o design. Entra, né? Na nossa. Num tópico aqui que é questão a ser humilde. Né? A desumildade do estudante do design, né? E basicamente ela começa quando a gente entra na faculdade e a gente assume um papel que a gente não tem. Literalmente não tem, né? Que é o diploma, né? O diploma é um papel que a gente não tem. Só que a gente assume ele, né? Desde antes. Então, quando a gente... Estou estudando design, agora... tudo que eu faço é legal, cara. É muito foda isso que tu falou. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque a gente entra, a gente tá ali sentado na nossa cadeirinha, ali na nossa mesa, anotando no nosso papel ali, que a gente comprou ontem. Moleskine. O nosso Moleskine ali, né? Cheio de post-its. E com aquela caneta e aquele lápis de grafite que eu uso para desenhar nos meus sketches. Aí, amadoramente, é claro. Aí você entra naquela faculdade e tu sabe que tu vai tirar um diploma, que tu vai ser um profissional, né? Entre aspas. Muito entre aspas. Que tu vai pegar o diploma depois daquilo tudo e tu não acredita, sabe? Como que eu vou passar por isso tudo e pegar o diploma, sabe? Pois é. É tudo muito novo, assim, né? E a gente quando entra, assim, ó, tudo aquilo que a gente tá estudando vai causar uma percepção maior na gente. Vai perceber mais as coisas por aquilo ali. Tá pesquisando sobre carro. Um carro pra comprar. Um carro pra comprar. Então tu vai começar a ver um monte daquele carro. Então parece que o teu carro vai ser a coisa mais comum no mundo. Mas ele sempre estava existindo antes de tu pesquisar. O pessoal tava comprando aquele carro adoidado. Só você não tinha visto antes. Quando você começou a pesquisar, ele começou a aparecer. Exatamente. Ele começou a enxergar isso. Então você tá olhando, né, aquele carro ali pra comprar, né, aquele carro que tu achou legal e tal. E da cor azul, Fusca azul. O famoso Fusca azul. Aí depois que tu adorou o Fusca Azul e tu tá decidido a comprar o Fusca Azul, tu vai chegar na rua e vai começar a ver aquele Fusca Azul à torta direita. É tipo aquela brincadeira, né, que se faz, né, quando criança, né, duas crianças bestas. E um dá um tapa no outro quando vinha o Fusca Azul, né? É engraçado, né, uma coincidência incrível, né, passar um Fusca Azul bem na hora que vocês estão fazendo aquela brincadeira. Mas é porque vocês começaram a passar a prestar atenção nisso. Então vocês tiveram conhecimento prévio disso. E o design, aprender isso na faculdade, não só em faculdade de design, eu acho que dá pra falar em faculdade geral, assim, é que isso vai acontecer. O teu olho, a tua mente vai começar a estar mais aberta, mais propícia a estar enxergando coisas que você não via, que eram invisíveis, que você não prestava atenção, que você não dava a devida importância. Sim. Você passa a ter depois que você aprende os bagulho e acha foda. E o que talvez possa impressionar no design é porque a gente nota coisas supostamente invisíveis. Tipo assim, a serifa da fonte, posição do negócio, o cara da foto tá olhando pro letreiro que tá escrito, desenho invisível que tem ali de leitura, sabe? Mas isso não é nada incrível, porque a gente tá estudando aquilo ali. A desumildade, né? A falta de humildade que a gente se refere é em questão ao estudante de design. Ele sobe a cabeça dele esse conhecimento e ele começa a achar que tudo que ele faz, só porque agora ele tem essa percepção de que é porque ele tá estudando e não porque ele sabe, de que ele bota isso como uma verdade absoluta. Então, tudo que ele faz, porque ele percebe isso, é a verdade absoluta. O que não tem nada a ver. Eu sei mais que você. Olha isso. Eu sei o conceito. Eu uso proporção áurea. Olha aí. Olha como eu sei. Você não sabe de nada. Sou rica. É assim. É a ousadia. É a desumildade transbordando, assim. É o que a gente via muito. Numa sala de 32 pessoas... A gente fazia parte disso 80% era assim. A gente fazia parte disso no início do curso. Sim. A gente foi amadurecendo, assim. A gente não era tão assim, já. Era bastante. Bem. Porque isso também reflete em algo muito ruim, né? Muito... Não é saudável fazer isso, que é... Não é.
isso respinga em analisar trabalhos de outras pessoas e chegar e dizer assim, isso aqui é ruim. Vai no Behance, aqueles Behance que só tem uma imagem no projeto, e tu diz assim, isso aqui é ruim. O cara nem postou o processo. Ele não falou que aquilo ali que tu achou ruim foi pedido do cliente, sabe? Ele não falou que aquilo ali é porque ele fez aquele trabalho maravilhoso em um dia, sabe? Tu não sabe o tempo que aquilo ali levou. O cara que tá estudando design, ele acha que ele tem o conhecimento todo para fazer aquilo ali e não tem, sabe? Tem muitas outras camadas dentro do projeto que ele vai descobrir depois de formado, né? E que importa. Assim. As pessoas na faculdade, elas... Cara, não sei se é em toda faculdade isso, provavelmente sim. Mas em design isso é muito forte. Depois que tu começa a ter um olhar um pouquinho crítico das coisas, começa a ver coisas novas, ver os mínimos detalhes, coisas que você não percebia antes e passa a perceber que outras pessoas também não percebem, é que tu se sente na obrigatoriedade de estar julgando todo mundo. Entendeu? Sem dar atenção a essas coisas que o Johnny falou. Tá olhando por trás. Pô, quanto tempo ele teve pra fazer esse projeto? Pô, qual foi o cliente, né? Entendeu? Em que condições ele trabalhou? Entendeu? Tem um abismo de diferença entre julgamento e análise crítica. Tem muita diferença. Julgamento é tu pegar, olhar o negócio e dizer assim, eu posso fazer melhor, logo isso é ruim. Ou eu vi que tem coisas que eu não concordo, logo isso é ruim. Né? É um julgamento por ti, não é análise crítica. Análise crítica é tu pegar... Não, mais do que arrogante e desumilde, né? É a hipocrisia, né? Sim. De tu criticar um trabalho do outro, né? De tu desprezar o trabalho do outro, sendo que você não seria capaz de ter feito aquilo. Tu vai olhar o teu trabalho uma semana depois e vai ser ruim, sabe? Uhum. E isso é bom, porque tu evoluiu. Então, a diferença da análise crítica pro julgamento é isso. E isso é extremamente prejudicial. Não é prejudicial fazer análise crítica, é extremamente saudável, porque aprender com os erros dos outros faz tu errar menos, né? Porque a pessoa já errou por ti, né? Tu viu os pontos que ela errou e se inspirou naquilo que ela acertou. Então, né, tu vai se espelhar nisso para fazer um trabalho melhor. Em alguns pontos, né? Naqueles pontos que tu absorveu e que tu praticou, né? Por isso que volta lá naquele pensamento do hobby do designer, né? O cara não faz só quando ele aplica, ele testa antes, né? Ele faz o laboratório, que supostamente é a faculdade, né? E depois da faculdade é o teu tempo livre. Então, se tu não testa no tempo livre, vai saber aplicar depois. Então, quando tu faz a análise crítica, tu tá aprendendo com o erro dos outros. E se for um amigo, se for alguém que tu possa dar o feedback, né? Tu vai estar ajudando a pessoa. Faz assim da próxima vez, será que não é mais legal? Aí a pessoa vai dizer, não, realmente não tinha pensado nisso. Ou não, ela vai dizer, cara, eu pensei nisso, eu fiz isso. No meu primeiro arquivo, isso estava presente. Mas lá no final a gente viu, sei lá, que não era possível imprimir aquilo ali. Ou se não... porque o comercial da empresa que eu fiz aquilo ali disse que não era relevante, né? E de fato o cliente conhece o trabalho dele. Então muitas vezes tem que pensar, tem muito mais camadas assim que pode não levar a desumildade, né? Então fechando um pouco esse assunto, né? O que... faça a pergunta. O que realmente foi aproveitado em 4 anos de faculdade? 4 anos é muito conteúdo. É muito conteúdo. É fotografia, embalagem, cor, fonte, os cambal. Não. Nem tudo a gente lembra. Cara, o que realmente eu aproveitei do curso foi as pessoas. Sem sombra de dúvida. Não foi conteúdo. Foi quem eu conheci lá. Na boa. As coisas e também as coisas que essas pessoas falaram. Principalmente em off. Em off eu digo fora de classe. Fora da rotina de aula. Fora do plano de ensino.
as coisas que eu perguntava, as coisas que os elogios e críticas dos professores perante a mim. Era isso, era realmente. Tanto dos professores quanto dos alunos, porque muitas amizades permaneceram desde a faculdade. Então, a gente tem aí alguns contatos, né, algumas amizades relevantes ainda. O Pedro, Paulo, teve um pessoal também de Criciúma que a gente conheceu. Sim. E foi bem legal. Outra coisa que eu levo bastante, Alemanha, até gerou renda. Zé Vitor. Uhum. Teve amizades que gerou renda, então eu fiz serviço para esses, fiz jobs para essas pessoas, elas me pagaram. Para esses e com esses, né? Andrei contribuiu. Para esses e com esses. E outra coisa foram as extraclasse também, que são os artistas e autores que estavam em livros da biblioteca da faculdade. Do nada tava na nossa frente. O cara que eu citei no meu TCC tava na nossa frente, a metros de distância. Sim. E a faculdade trouxe o cara, entendeu? O cara é premiado, tem 50 mil prêmios nas costas. Tava lá no palco, falando na nossa cara, respondendo as nossas perguntas. Então isso foi muito valioso. Sim. Também. As viagens, os eventos nos finais de semana, enfim, tanto os pagos quanto os gratuitos. As aulas, beleza, mas até hoje eu não lembro de muita coisa, não. De teoria aulas... até tento relembrar algumas, mas... Isso. As aulas a gente aprende muito na prática, né? Então... Não... fica meio que automático. Né? É um conteúdo compilado ali pra gente, beleza. Realmente tem não desmerecendo, com certeza. A gente aprendeu muita coisa, aplicou muita coisa. O conteúdo é muito bom. Só que as coisas que só quem tá inscrito, tá matriculado e paga o negócio tem acesso, né? É isso que vale mais a pena, né? É isso que vale o preço de uma faculdade. Por isso que uma faculdade custa 700 e a outra custa 2.000, né? São esses detalhes que fazem toda a diferença, né? Para os professores, a formação dos professores, né? Quanto mais bem formado, mais especial, vamos dizer assim, um professor mais bem pago ele é. Consequentemente, a faculdade vai ser mais cara, né? Basicamente é isso que se aproveita numa faculdade, é esse networking, essas coisas que tem que tem fora, né? Tem a parte, assim, são coisas que tu tem a grade, né? A grade, cara, pode puxar a grade lá antes de se matricular e estudar tudo aquilo que tá lá por fora. Mas e o detalhezinho, sabe? Aquilo que tu não vai ouvir de um cara que tem 20 anos de experiência, sabe? É isso que a faculdade paga, sabe? Tu paga porque tu tá ouvindo de pessoas que, enfim, tá compartilhando opinião, tá fazendo trabalho, tá trabalhando a tua oratória, né? Apresentando os trabalhos, enfim. Talvez a gente não tivesse a manha, né, de falar num podcast se a gente não tivesse apresentado 1,5 milhão de trabalho. Talvez a gente não tivesse a manha de apresentar um projeto para uma empresa grande. A gente já fez. Aprovar... Se a gente não tivesse apresentado vários trabalhos de faculdade. Aprovar a quantidade de identidades visuais que a gente aprovou de primeira. Após ter feito algumas, né, na faculdade, até durante a faculdade. Isso. E paralelo. E talvez o que a gente deveria ter aproveitado mais, né, era em questão a trabalhos acadêmicos, consumir mais conteúdos sobre, consumir mais livros, né, já que a gente estava nesse contato, se entregar um pouco mais nessa parte. Né, que é bem difícil, né, que estressa um pouco mais, só que teria dado uma base muito maior pra gente. Talvez ter aproveitado mais, ter feito mais trabalhos que eram em grupos, com grupos diferentes, né? Tinha muita... a gente fala panelinha, né? Então tinha muito grupo. Sempre que tinha um trabalho, o grupo já estava formado. Não tinha aquele, vai fazer com tal e tal. E sempre que tinha... E a gente experimentava outros grupos, né? Quando os professores faziam os grupos. E daí a gente via, poxa, ele não concorda tanto com as coisas que eu faço, né? Gerava um pouco mais de discussão. E é aí que tá. Em empresas, cara, não tem panelinha, né? Tu vai
ter que se vira. É obrigado a conviver com aquela pessoa. Pessoas saem, Isso pessoas... gera Cara, tem rotatividade de funcionários numa empresa, então tem que saber conviver. E vai ter que saber trabalhar. E é isso que talvez deveria ter aproveitado mais, talvez ter planejado melhor as apresentações, né? Ter trabalhado mais nessa área, ter feito os trabalhos um pouco mais experimentais, talvez, não se preocupando tanto com a nota. Acho que isso é importante também. Não ir no mas no isso certo. a gente fazia bastante, cara. Isso a gente fazia. A gente fazia muito a mais da nota. Só que tinha muita gente que não tava nem aí também, né? Tinha muita gente. Que a gente era assim, só um adendo aqui, pra depois a gente finalizar esse ponto. Eu e o Johnny, que era assim, ó. O trabalho, ele valia 10, viado. A gente fazia pra ele valer 20. A gente gostava de complicar as coisas. A gente fazia pra ser o melhor trabalho da sala. Assim, pra humilhar todos os outros trabalhos de todas as equipes. Sim. E algo que talvez não... E ainda mais a gente fazia panelinha. A gente também não trabalhava com as outras pessoas. Olha que pau no cu. Né? É uma coisa que a gente deixou a desejar. Podia ter trabalhado com outras pessoas, ensinado, tanto aprendido, né, com outras pessoas. Sim, trocado que isso experiência. sempre acontece. Trocado experiência, mas também ensinar outras pessoas, cara. A gente podia ter... Outras pessoas poderiam ter aprendido com a gente, né? Pessoas que não trabalhavam na área que a gente trabalhava. Os melhores trabalhos eram nossos, né? Só que a gente era muito panelinha, muito coisa assim. Sim. O bom é que não só a gente, mas todo mundo tinha sua panelinha, então todo mundo tava focado em fazer o melhor trabalho da sala. Esse foi o diferencial da nossa turma. E com isso a gente aprendia muito, porque sempre tinha uma competição, né? Tipo, pô, será que aquela... Depois do primeiro trabalho já não era mais... Poxa, olha, ele fez um bom trabalho, mas tipo... Como é que eu posso ganhar dele na próxima, né? Sabe? Como é que eu posso fazer um trabalho melhor? Aí era, tipo, tudo uns trabalhos que não eram um melhor que o outro, mas era, poxa, era tão... Cada um era tão rico em detalhes diferentes, sabe? Que se juntasse aquele pessoal ali pra fazer um outro trabalho, ia sair um monstro dali. Então era... cara, se juntasse 2 equipes, 3 equipes pra fazer um trabalho só, mano, ia sair o diabo. Sim. Legal. Cada uma focava em suas habilidades, né? Eu e o Johnny, a gente tinha bastante habilidade com vídeo, edição de vídeo, After Effects, então sempre tinha umas animaçãozinhas, uns vídeos, umas apresentações com brincadeirinhas, com trocadilho, que a gente gostava de fazer, que era bem engraçado. E outras focavam em outras paradas que eram legais também. E era isso, era cada apresentação uma expectativa diferente. Então, pra gente falar se a gente indicaria uma faculdade, né? Posso dizer por mim que sim, indicaria com certeza. Não sei nesse tempo de pandemia e como é que é, né? Mas indicaria uma faculdade com a ideia e a preparação prévia de que tenha em mente que é cansativo, consome tempo, é difícil trabalhar, é difícil ter outro projeto junto à faculdade, isso consome bastante. Então, esteja preparado para evoluir, para crescer muito como pessoa, como profissional. E talvez se alguém tivesse falado essas coisas que a gente está falando aqui, a gente teria um pensamento um pouco diferente. Então aproveite isso aqui também. E tenha isso em mente, né? Viajar todo dia de uma cidade para outra e voltar tarde, fazer trabalho e madrugar, e, enfim. Tem tudo isso e é uma experiência boa, e no final tu vai olhar para trás e vai pensar, poxa, como é que eu consegui passar por tudo isso? É um foco tão grande assim, é um desgaste. Poxa, tinha muita gente que, poxa, como é que eu vou pagar o próximo mês, sabe? Tem muita gente que tinha esses problemas financeiros, assim, né? A gente, graças a Deus... de repente você pode pegar uma bolsa, né, de estudo também, né? Sim. Eu fui um desses casos, consegui uma bolsa 100% de estudo. Muita gente lá não conseguia e, poxa, era complicado. Então a gente... 2 pessoas na minha sala conseguiram, eu e mais outro cara. Sim. Dentre 32 pessoas, você pode ser uma delas. Pois é difícil. Não conte com isso, né? É difícil. Conte com isso. Só que também não... Mas conte com isso. Mas não é pra desistir também.
Você indicaria a faculdade de design hoje? Com certeza. Indicaria a SATIC, inclusive. Só não indicaria a SATIC agora porque nós estamos em coronavírus. Então, é meio difícil porque não tem EAD. Se tu tá assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast depois da pandemia, então você pode presenciar a experiência de uma faculdade presencial. O que eu aconselho. Porque tem muita coisa que você pode perder ou ter uma experiência diferente pela internet. Porém, mesmo que você esteja ouvindo esse podcast em época de quarentena, faça uma faculdade EAD e preste atenção nos detalhes. Vá em busca de quais são os professores da sua faculdade que você vai escolher e se a grade do curso te agrada. É isso, basicamente. E daí você vai aproveitar os professores, que é o que mais eu acho que tu vai aproveitar. E eu indico tu, inclusive, tá fazendo essa faculdade na quarentena. Já é mais um motivo para tu fazer. Porque aí você tem mais tempo para tá despendendo teu tempo, né? Já não tem transporte, é no conforto da tua casa. Às vezes tem uma opção mais dinâmica, né? O EAD, tá fazendo aulas e tal. Tem aulas gravadas, né? Aulas ao vivo também. Dando gancho então pro próximo episódio, de uma pergunta que a gente ouviu, né? A primeira pergunta sobre criatividade, se vocês se consideram pessoas... Se vocês se consideram pessoas criativas. Isso aí dá um episódio inteiro. Então, se tá preocupado, sou ou não sou criativo? Criatividade se adquire, não é um dom muito louco que tu tem desde sempre. Se estiver ouvindo pelo YouTube, deixa o like, comenta o que achou, quais são os pontos que confrontaram vocês. Compartilha, por favor, esse podcast, ajuda pra caramba, assim, ajuda muito mesmo. Joga no grupo da faculdade, aí você tá fazendo faculdade. Verdade. Comenta aí, faculdade é legal. Beleza, então a gente vai ficando por aqui. Confira os outros vídeos, o outro podcast, né? Ou os outros podcasts, se estiver assistindo esse aqui antes de ter lançado aí, depende da ordem cronológica da coisa toda. Tem mais coisa aí, bastante conteúdo pra ver, mais conteúdos virão. Tamo no Spotify também, tem mais uma porrada de coisa aí pra assistir. Falou. Isso aí, só dá-lhe, gente. É nóis. Falou.